Fala pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma aula da nossa série História da Educação. Então, na nossa última aula, nós abordamos os aspectos gerais e introdutórios que fazem jus à história da educação. Passamos por todos os períodos de uma forma muito rápida, muito ligeira, para que a gente pudesse entender como que esses períodos eles se dividem ao longo da história. Por isso é muito importante nós então revisarmos essa linha cronológica da história da educação do Brasil. Toda vez que nós estudamos história, é muito importante nós nos atermos a essa linha cronológica, porque ela nos ajuda a identificarmos o período que nós estamos trabalhando de forma específica. Então, como nós vimos na aula passada, a história do Brasil ela é dividida em alguns períodos. O período do Brasil colônia, que vai de 1500 a 1749. Depois nós temos o período da Reforma Pombalina, com o Marquês de Pombal. E aí nós já temos algumas instituições educacionais que chegarão ao Brasil, serão desenvolvidas também aqui. E a educação começa, então, a ganhar forma após a expulsão dos jesuítas do Brasil. Esse período acontece de 1559 a 1808, que é quando chega a família real ao Brasil, com o João VI, fugindo das guerras napoleônicas. De 1808 a 1821, nós temos o período joanino, que leva esse nome justamente por conta de Dom João VI, rei de Portugal, e aí nós temos a abertura dos portos, né? E temos a criação da imprensa brasileira, da Biblioteca Real, da Academia de Artes, Museu Nacional, e a criação de algumas escolas militares e também escolas de medicina. Depois disso, de 1821 a 1889, nós temos o período imperial, que compreende o período do governo de Dom Pedro I, o período regencial e Dom Pedro II. E durante esse período, nós temos, então, uma ascensão da reforma dos Ferraz Couto, depois também uma reforma de Leôncio de Carvalho e a volta de alguma parcela dos jesuítas, ok? Mas o ensino tradicional ainda continua sendo bastante forte no Brasil nesse período, com a criação de escolas de medicina, escolas de artilharia, escolas militares, onde, obviamente, quem tinha acesso a essa educação eram aqueles que tinham grande poder financeiro, ou seja, os grandes coronéis, os grandes senhores de grandes terras, né, os grandes cafeicultores do Brasil nesse período. A educação nesse período não era uma educação concentrada para as pessoas mais vulneráveis, para as pessoas mais marginalizadas, mas era uma educação concentrada para as pessoas que tinham dinheiro. E isso é muito importante, porque a educação nos modelos que a gente conhece hoje, ela só passa a ser discutida e ela só passa a ser implementada a partir de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, a partir do governo de Getúlio Vargas, ok? Com isso, então, nós temos o período da República Velha, de 1889 a 1930, quando, então, acontece a expulsão da família real do Brasil, ou seja, a queda do governo de Dom Pedro II, a proclamação da República, primeiro presidente republicano, Marechal Deodoro da Fonseca, a primeira Constituição republicana, que é a Constituição de 1891, e aí surge então o movimento da Escola Nova, ok? E a inserção das mulheres na educação. Então essa é basicamente a linha do tempo da história da educação no Brasil. Então você que está se preparando aí para os cursos na área de educação, isso aqui você tem que saber de cor. Assim também como as tendências pedagógicas, né? A tendência pedagógica tradicional, a tendência pedagógica progressivista, renovada não diretiva, tecnicista, libertária, libertadora e crítica social dos conteúdos. Assim como você precisa saber dessas tendências pedagógicas, você também precisa saber da linha do tempo da história da educação, porque isso aqui vai te ajudar aí muito na resolução de questões no momento que você estiver aí se preparando para as suas avaliações, ou você que está estudando apenas para ter conhecimento também. Então, dentro da perspectiva da história do Brasil, o que nós vamos trabalhar hoje? Especificamente o período jesuítico, que é esse primeiro período aqui, de 1500 a 1749, ok? Então, a partir da chegada do homem europeu ao Brasil, que é em 1500, nós temos o período que nós chamamos, alguns historiadores chamam, de o período da pré-colonização. A colonização ela vai acontecer de fato quando
Chega-se, então, os jesuítas a partir de 1549, que nós temos os primeiros indícios dos jesuítas no Brasil, e esses jesuítas trouxeram todos os seus costumes morais, os seus costumes éticos, a sua religiosidade europeia, os seus métodos pedagógicos, que era um método pedagógico voltado para as características tradicionais, ok? A característica tradicional do ensino como a gente conhece, ou seja, foco no professor. O foco do ensino tradicional é, obviamente, aonde? É, obviamente, quem? É, obviamente, no professor. Então, numa sala de aula tradicional, o professor modera, ele regula o fluxo desses conhecimentos e dessas informações. Então, nós esperamos, na verdade, que o aluno ele seja apenas um mero receptor desses conhecimentos. Né? E o professor é aquele que tem o quê? Que tem a detenção, ele é detentor do conhecimento. Então, os alunos, eles recebem essa informação, eles trabalham sozinhos, né? Geralmente o currículo do ensino tradicional, ele é apresentado com uma ênfase nas habilidades básicas, na adesão estritamente ao currículo, ao conteúdo, fixo nos conteúdos, fixo no cumprimento dos conteúdos, fixo nas lições, fixo nos modelos didáticos, nos livros didáticos. Então, tudo isso faz a diferença dentro do ensino tradicional, dentro da nossa concepção, né, de ensino tradicional, para que você entenda como funciona o ensino tradicional. Temos características do ensino ainda hoje no Brasil? Sim, temos características do ensino tradicional. A grande parte das escolas particulares hoje no Brasil são escolas que detêm um ensino tradicional, ou seja, os professores buscam a resposta correta para validar a aprendizagem do aluno, concentra-se no conteúdo, ou seja, o professor tem que cumprir o conteúdo do livro, o professor precisa cumprir o conteúdo do currículo, o professor é detentor do conhecimento, o professor é autoridade. Geralmente, dentro desses espaços, o aluno não tem muita voz, não se abre muito diálogo, não se abre muito debate com o aluno, né? Os professores, dentro do ensino tradicional, costumam utilizar os métodos que foram deixados pelos jesuítas, né, e que foram abraçados posteriormente pelo período pombalino, pelo período joanino, ou seja, usam o quadro branco, usam o pincel, grandes textos, né, passam atividades e textos para os alunos copiar no quadro. Geralmente não se leva em consideração os avanços tecnológicos, os avanços das TICs, né, ou da tecnologia da educação. Então, esse é o ensino tradicional. Esse é o ensino tradicional, onde você tem um professor como centro de todo o processo pedagógico, o aluno como receptor, e você valoriza muitos métodos que foram deixados ao longo da história por essa tendência pedagógica, que é a tendência pedagógica tradicional. Então, o período jesuítico, ele acontece a partir de quando, né? Nós temos uma data, a partir de 1549. Esse período aqui, essa data, é quando então os jesuítas chegam ao Brasil. 1759 é quando eles são expulsos pelo Marquês de Pombal. E aí, quando nós chegarmos lá no período pombalino, que leva justamente o nome de período pombalino por conta do Marquês de Pombal, nós vamos entender por que é chamado de período pombalino, e aí acontecem as inúmeras reformas pombalinas na educação. Então, os primeiros jesuítas, eles chegam ao território brasileiro em março de 1549, tá? E juntamente com Tomé de Souza, né, que era um dos grandes navegadores portugueses, né? Então, nesse período, nós estamos aqui falando do século XVI, está acontecendo inúmeras mudanças no mundo nesse período. Estamos saindo do período feudal, da queda do feudalismo, e passando para as grandes navegações, para o mercantilismo, um novo modelo de economia, o renascimento urbano e artístico, os europeus buscando novos territórios, novos mercados, novas relações econômicas. Então, tudo isso vai afetar esses processos educacionais. Quando, então, os portugueses descobrem o Brasil, eles chegando aqui, eles percebem, então, que havia já pessoas que habitavam esse território. Obviamente que eram os indígenas, os índios, que são oriundos dos povos pré-colombianos. Dentro dessa perspectiva, então, o que os jesuítas irão fazer? Eles irão incentivar
e inserir um modelo educacional, obviamente, tradicional, para que esses indígenas aprendessem a sua língua, aprendessem a sua cultura, aprendessem a sua moral e aprendessem a sua religião. Eles eram comandados por quem? Os jesuítas, que é uma ordem católica religiosa de Inácio de Loyola. Eles eram comandados pelo padre Manuel de Nóbrega, ok? Então, o padre Manuel de Nóbrega era o responsável pelos jesuítas no Brasil, ok? Então, o período jesuítico, ele detém essa característica de quê? De dedicar o ensino para a propagação da fé religiosa. Então, esse é o principal objetivo dos jesuítas, era propagar a fé católica. Principalmente por quê? Porque na Europa está acontecendo um fenômeno com Martinho Lutero em 1517, mais especificamente em 31 de outubro de 1517. O que está acontecendo? Reforma protestante. E aí, então, uma das contrapartidas da Igreja Católica era fazer com que os jesuítas propagassem a fé católica a fim de impedir o avanço do protestantismo. Então, essa era uma das formas que a Igreja Católica conseguiu implementar para impedir a expansão da fé protestante. Então, quando os europeus, os portugueses, chegavam dentro dos seus territórios que seriam colonizados, no nosso caso o Brasil, aí eles chegam no litoral, tem um tratado de Tordesilhas, e toda essa história a gente já sabe. E não chegou apenas portugueses, mas chegaram espanhóis, chegaram franceses, chegaram holandeses, mas o principal povo, melhor dizendo, na verdade, que torna-se nosso colonizador, são os portugueses, ok? Então, nesse sentido, o padre Manuel de Nóbrega, ele vai coordenar todas as ações educacionais e pedagógicas para a catequese dos povos indígenas, para o ensino da moral e da ética, para o ensino da língua e da fé religiosa, a fim de que, não apenas de catequizá-los, não apenas para usá-los como instrumento de mão de obra, mas também para impedir o avanço do protestantismo, que a posteriori, alguns missionários protestantes serão enviados para o Brasil por João Calvino para iniciar os seus processos evangelísticos. No entanto, em primeiro momento, isso não dá certo, então eles acabam voltando, e então o catolicismo acaba predominando. O mais conhecido e talvez o mais atuante padre jesuíta no Brasil foi o padre José de Anchieta. Okay? Então vocês vão ouvir falar muito desse nome, inclusive é um nome recorrente em provas. Okay? Então é o principal padre, foi o padre mais atuante desse período. Okay? O padre José de Anchieta, com inúmeros sermões, tornou-se mestre da escola do Colégio de Piratininga, foi missionário em São Vicente, escreveu inúmeros poemas, inúmeros livros importantes para a literatura brasileira, ok? Então é um dos padres mais atuantes dentro do ensino religioso, dentro do processo jesuítico no Brasil, ou seja, de pegar os povos indígenas e fazer com que eles entendessem a cultura europeia. Nós chamamos isso de quê? Nós chamamos isso de processo de europeização, ou seja, você tornar esses indígenas, né, conhecedores da cultura europeia. Essa era a finalidade, essa era a proposta desse período. Por isso que o padre José de Anchieta é conhecido como um dos mais atuantes durante o período jesuítico, porque além de pregar, além de escrever, era um padre dedicado ao ensino e à instrução de outros padres dentro dos seus recursos pedagógicos. Mas é importante ressaltar e lembrar que os recursos pedagógicos utilizados nesse período eram recursos tradicionais, recursos que fundam a tendência pedagógica tradicional. Então, dentro da linha do tempo das tendências pedagógicas, a primeira tendência é a tendência tradicional. Depois, nós temos a tendência renovada progressivista, depois a renovada não diretiva, que surge a escola nova,
o tecnicismo, e depois nós temos a ala progressista, que é a ala mais à esquerda. A libertadora do Paulo Freire, a libertária do Miguel Arroyo e a crítica social dos conteúdos de José Carlos Libani. Então, assim como você tem que saber, vou repetir mais uma vez, principalmente para você que está se preparando para a prova de concurso público na área de educação. Assim como você tem que saber a linha do tempo da história da educação, período colonial, período pombalino, período joanino, período imperial e o período da Nova República, você também tem que saber quais são as tendências pedagógicas e a ordem da linha cronológica das tendências pedagógicas. Isso é de suma importância. Portanto, vocês ouviram falar muito nesse nome, no nome do padre José de Anchieta durante esse período jesuítico no Brasil. Quem eram os jesuítas? Né? Os jesuítas eram padres que eram orientados dentro da concepção, dentro da ideologia de Inácio de Loyola, uma ala do catolicismo romano que visava e tinha por objetivo a educação de jovens padres e a educação de jovens católicos. Então, a ordem jesuítica ela tinha a finalidade de educar tanto seus padres quanto os novos católicos, as pessoas que se convertiam, ao cristianismo, ou seja, a apresentação dos dogmas da fé católica, da estrutura teológica e dos pressupostos da fé católica, dos sacramentos da fé católica, que são diferentes dos sacramentos do protestantismo. Então, nesse sentido, os jesuítas eles tinham essa finalidade, a finalidade de educar os novos católicos e os padres. Aproveitando-se, então, dessa proposta, é que os portugueses, em união com a igreja, porque a igreja tinha um poder influenciador muito grande ainda, mesmo estando ainda no período moderno, a igreja detinha um poder influenciador e ideológico muito forte. Então, aproveitando essa questão, os colonizadores, então, irão aproveitar os jesuítas, a escola jesuítica, para fazer esse processo de ização. Então, no Brasil, os jesuítas, eles se dedicaram à pregação da fé católica. Então, isso aqui é importante. Isso aqui cai muito em questões de prova, tá? Então, os jesuítas, eles se dedicam à pregação da fé católica, ao trabalho educativo, tá? Ao trabalho educativo, e perceberão que não seria possível converter os índios à fé católica sem que eles soubessem ler e escrever. Ok? Então, essa é a proposta educacional dos jesuítas no Brasil. No Brasil, os jesuítas se dedicam à pregação da fé católica, ao trabalho educativo, e percebe que não seria mais possível converter os índios. Isso depois de um longo trabalho. Tá? Isso depois de um longo trabalho, isso depois de inúmeras metodologias aplicadas. Okay? Então, eles perceberam que eles não conseguiriam educar os índios simplesmente utilizando uma metodologia de usos e costumes. Eles precisavam o quê? Eles precisavam saber ler e eles precisavam saber escrever. Então, os jesuítas irão incentivar esse processo de quê? Esse processo de alfabetização, para que os indígenas pudessem, então, nutrir o conhecimento passado, né, os indígenas, melhor dizendo, pudessem nutrir o conhecimento passado pelos jesuítas, eles precisavam ler e escrever. Esse foi um diagnóstico feito pelos jesuítas. Ok? Então, dentro dessa perspectiva, nós já temos uma análise aí do que nós chamamos de avaliação diagnóstica, que ainda é muito usada nos dias de hoje. Diga-se de passagem, muitas das características que eu citei aqui sobre ensino tradicional é utilizada hoje em inúmeras escolas. Claro que mais em particulares do que em públicas, mas ainda é muito utilizada. Ok? Então, nesse sentido, temos aí, então, a proposta do ensino jesuítico no Brasil.